Nós vamos estar meditando na palavra. E essa palavra, ela está lá em Tiago, é uma palavra assim muito forte assim, mas que tem realmente uma relevância, uma importância muito grande na minha e na sua vida. É Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler 12 versículos que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Lá no capítulo 1, versículo 26 do mesmo livro de Tiago, ele vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor algum. Amém. Que palavra forte, amados. Que palavra forte. E eu quero estar refletindo com os amados aqui hoje sobre o tema seguinte: o poder da língua. Domínia. O poder da língua. Domínia. Tiago ensina aqui nesse texto, amados, que a língua é um órgão do nosso corpo que tem o poder de colocar todo o corpo a se perder. Provérbios 18, 21, que nós lemos no começo desse programa, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E quem gosta de usá-la vai comer do seu fruto. Então, o que Tiago está dizendo aqui? O que Provérbios está dizendo aqui? Que a língua, a nossa língua, as palavras que são semeadas na nossa boca, elas dão poder tanto para gerar vida como para gerar morte. Ele alerta aqui que todos nós tropeçamos em alguma coisa, tropeçamos em algum momento, em alguma área da nossa vida. Mas se alguém consegue dominar, não errar, não tropeçar no falar, consegue dominar o corpo inteiro. Se você consegue controlar, se eu e você conseguirmos controlar a nossa língua, ele fala que seria perfeito.
Se nós conseguíssemos controlar o que sai da nossa boca, seria perfeito. Por que será que é tão sério assim? Por que será que ele fala nessa seriedade assim? Aí eu paro e penso, o que sai da minha boca determina como será o curso da minha vida. Porque foi isso que ele disse aqui na palavra. Que a língua, ela tem o poder de incendiar. Ela é um fogo que tem o poder de incendiar o corpo inteiro e mudar o curso da vida da pessoa, desse corpo. Então, a língua, o que sai da minha boca, determina aquilo como é que vai ser o curso da minha vida. Lembra aqui que a língua tem o poder da vida e da morte, de dar vida e de gerar morte. Ou seja, as palavras, elas têm poder. Por que então, amados, que nós brincamos tanto com o que sai da nossa boca? Por que que nós falamos aquilo que vem na nossa boca? E tem gente que às vezes, quando é questionado, fala assim, não leva o desaforo para casa. Já ouviu alguém falar isso? Ou alguém já disse isso para você? Alguém chega, você fala algo que não deveria e você repreende essa pessoa e ela fala bem assim, não leva o desaforo para casa? Já viveu assim, já passou por essa situação? Que alguém diz que não leva desaforo para casa e aí fala o que dá na telha, o que tem vontade. Não mede as palavras, sabe que as palavras elas podem matar tanto ou pior. Eu diria que a palavra, muitas das vezes, ela mata muito mais do que uma arma, porque você mata com uma arma, acabou. Mas a palavra, ela pode tirar a vida em vida. Vai se tornar um morto-vivo. É muito sério o que sai da nossa boca. É muito sério o que nós professamos, o que nós confessamos com a nossa língua. Tiago 1,26 vai falar bem assim. Se alguém se considera religioso, conhecedor da palavra, mas não refreia a língua, não controla, não domina a sua língua, está enganando a quem? Aos outros? Não, Tiago diz, está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo, não é nem aos outros, é a si mesmo que está enganando. Ou seja, às vezes você acha que o que você fala, você está enganando a outro. Não, está enganando a si mesmo. Porque você não refreia a sua língua, você não domina, não tem domínio sobre ela. Foi feito uns estudos, amados, por neurocirurgiões que estudam o cérebro, e eles descobriram que o centro da fala no cérebro, ele tem completo domínio sobre os nervos do corpo. Olha que coisa incrível, a ciência dando fundamento, a ciência comprovando aquilo que já está na palavra, que já foi escrita há milhares de anos. Ou seja, aquilo que você fala vai ser gerado no seu corpo, aquilo que sai da sua boca, a mensagem que sai da sua boca, ela vai definir, ela vai determinar como que vai ser o curso do seu corpo. Eles dizem que quando nós falamos algo, nosso cérebro registra o que foi dito e envia essa mensagem, essa instrução para o nosso corpo, para os nossos nervos, e imediatamente os nossos nervos, eles começam a declarar e a agir, a trabalhar de acordo com aquilo que eu falo. Ou seja, se eu vivo declarando que eu sou fraco, que eu não tenho saúde, que eu não consigo fazer algo, é isso que vai acontecer. O meu cérebro registra, envia a mensagem para o meu corpo e é isso que acontece. É o que vai acontecer. As minhas células, os meus nervos, o meu corpo vai trabalhar para cumprir aquilo que a minha voz, que a minha palavra declarou. Ah, irmã Leile, não é bem assim. Você pode estar pensando aí. E não é tudo isso aí que você está falando, não, irmã Leile, que você está pensando, não. Então eu vou te dizer uma coisa que está lá em Gênesis 1:3. Eu quero te perguntar. O que diz Gênesis 1:3? Diz assim, disse Deus,
haja e ouve. Deus usou o quê? A palavra, mas era Deus. O que ele deixou para que nós profetizássemos e ministrássemos, amados? A palavra. Jesus, ele é o verbo. E o que é o verbo, irmã Leile? A palavra. Tiago 1, 21 e 22 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Os versículos 23 e 24 do mesmo capítulo. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, limpem-se de tudo que vocês tiverem que tem prevalecido de ruim, de maldade. Livrem-se disso e aceitem humildemente a palavra que foi plantada dentro de vocês e a qual é poderosa para salvá-los. É pouca coisa isso, amados. Ele continua dizendo, se você está ouvindo essa palavra, coloca essa palavra em prática. Porque se você não colocar essa palavra, é como se você olhasse para você mesmo diante de um espelho e você virasse as costas e você se esquecesse de quem você é, se esquecesse da sua aparência. É a mesma coisa que ele está dizendo, você está com a palavra dentro de você, mas se você não põe ela em prática, ela não serve, porque é como se você ouvisse a palavra, mas se esquecesse dela. O Espírito Santo foi plantado dentro de você, foi enviado para morar dentro de você e ele é quem é responsável por gerar essa palavra dentro de você, por regar essa palavra dentro de você, e essa palavra é poderosa para salvá-lo. É o que diz aqui nessa palavra. Nós precisamos ter esse entendimento do poder que há na palavra e não brincar com o que sai da nossa boca. Não dá pra gente poder viver como se a palavra não tivesse poder. Os médicos, eles dizem, amados, que pacientes, por exemplo, que são terminais ou que têm doenças sérias e que ouvem a palavra, que praticam a fé, que usam a fé, que oram, que leem, que meditam na palavra, elas conseguem viver mais e melhor e respondem melhor aos tratamentos. A palavra gera vida. Sua língua tem o poder de fazer com que o seu corpo e sua mente e suas emoções tenham equilíbrio ou não. Você lê a palavra, ela diz uma coisa para você, mas a sua boca está confessando outra. Não vai ter equilíbrio, não vai ter equilíbrio nas suas emoções, não vai ter equilíbrio na sua mente. O seu corpo não vai trabalhar a seu favor. E o que eu quero dizer para você neste dia, não fale sobre doenças, sobre medo, sobre dúvida, sobre desânimo, sobre desespero. Não fale sobre falta, seja de dinheiro ou de saúde. Não confesse com as suas palavras coisas negativas e que adoecem o seu corpo e a sua alma e a sua mente. Tome o controle da sua língua e encha a sua boca com palavras de fé. Passe a confessar essa palavra que é poderosa para te salvar todos os dias. Passe a confessar a palavra que vai determinar um novo curso para a sua vida e vai te tornar vitorioso. É o que Tiago está nos ensinando. Coloque em prática aquilo que você está lendo, que você está meditando, que você está falando. Libere o poder criador da palavra de Deus no seu dia a dia. Levante na sua manhã. As misericórdias do Senhor são renovadas antes mesmo que o sol nasça para você. Então levante sendo grato, não murmurando, trazendo palavras de vida que geram vida para a sua casa, para a sua família, para o seu dia a dia. Se torne mais do que vencedor. Tome posse dessa palavra. Se eu não refrear a minha língua, amados, toda obra que eu fizer será nula.
Foi o que Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 26. Se eu conheço a palavra, se eu digo que conheço a palavra, que eu sou religioso, mas eu não refreio a minha língua, não tomo cuidado com o que sai dela, toda a minha religião é nula. Não faz o menor sentido. Eu tenho que agir com autoridade, com domínio sobre a minha língua, sobre o que sai da minha boca, mantendo a minha língua sobre o controle. Senão até a adoração que eu faço para o meu Deus, ela não tem valor algum. Tiago 1,26 diz: sua religião não tem valor algum. É muito sério. Uma das estratégias mais importantes, amados, para que eu e você alcancemos os nossos objetivos, sejam eles espirituais, materiais, seja eles em que área for, mas principalmente espiritual, é nós reconhecermos o poder da palavra, o poder da língua, o poder da palavra, o quanto as palavras elas são vitais para determinar a nossa vitória ou a nossa derrota, para gerar vida ou para gerar morte. Nós podemos ser abençoados ou amaldiçoados dependendo das palavras que nós escolhemos dizer. Se você diz, sou fraco, não posso fazer isso, não tenho capacidade para realizar tal tarefa, tenho medo de tentar, imediatamente o nosso cérebro registra e o nosso sistema nervoso recebe a mensagem que o nosso cérebro enviou e vai dizer: você é fraco, incapaz, você não consegue mesmo não. O corpo começa a se ajustar, se amoldar com aquilo que a mente enviou, com aquilo que ouviu. Cuidado com as sementes que você tem semeado. Provérbios disse que a gente que gosta de usar a língua vai comer o fruto dela. Tomem como exemplo o navio, que embora sendo grandes e impelidos, levados de um lado para o outro por ventos fortes, são dirigidos por um leme pequenininho. São enormes barcos enormes que pesam enormes toneladas, mas são dirigidos por um leme pequenininho que o timoreiro leva para onde ele quiser. Vejam também como exemplo um bosque que é incendiado por uma simples fagulha. Uma fagulha de vamos dizer assim, dar um exemplo de alguém que joga uma bituca, um cigarro. Aquela fagulha pode destruir milhares de hectares de terra de plantação. Tiago fez uma comparação entre o leme e a língua. O leme do navio e a língua. Embora o navio ele fosse enorme, pesasse vários quilos, o leme, que é pequenininho, é que mantém o navio no curso. Assim, da mesma forma, é a língua, é o menor órgão do nosso corpo, mas é capaz de direcionar a vida de alguém. Não esqueça, nós podemos escolher ser abençoados ou amaldiçoados. Cabe a nós direcionar o leme da nossa língua para as batalhas, que na batalha que você enfrentar, as pessoas sejam vivificadas pelo que falamos, pelo que sai da nossa boca. O que aprendemos aqui, amados? Primeiro, que não posso brincar com as palavras. Pare de usar a sua boca para trazer o mal para você e para os seus entes queridos. Pare de usar a sua língua para trazer o mal para a sua casa. Use a sua língua a seu favor, a favor da sua família, a favor dos seus projetos, dos seus sonhos. Se eu penso que eu quero algo, mas a minha boca diz que talvez eu não consiga, é isso que vai acontecer. Não ouça as vozes, não confesse aquilo que os outros dizem de você, confesse aquilo que o Senhor diz. Segundo, na minha boca tem uma cela para conter a minha língua. Use ela e mantenha o controle da sua língua. É o que Tiago diz no versículo 3.
Quando colocamos freios nos cavalos, nós conseguimos dominá-los e fazê-los obedecer. Podemos controlar o animal todo. Os seus dentes são freios da sua língua. Controle, mantenha ela dentro da boca. Efésios 4:29 vai falar assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Controle a sua língua, mantenha ela dentro da boca. 3, a parte que mais choca, uma das partes que mais choca aqui, é que a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro, incendeia todo o curso da vida da pessoa. Olha a seriedade disso. A língua é inflamada pelo inferno, misericórdia. A nossa língua tem a tendência, amados, a falar mal, a causar dano, a colocar fogo nas discussões, ao causar contendas, divisões. E ele fala aqui que ela foi colocada no meio do nosso corpo e que ela pode mudar o curso da vida de alguém. Nos versículos 7 e 8 diz: mas todo animal ele é domado pelo homem, mas ninguém consegue domar a própria língua. É aí que vem o que mais choca, é um mal incontrolável, cheio de veneno. Para de usar a sua língua para envenenar o seu próprio corpo. Com a língua nós adoramos a Deus Pai, mas amaldiçoamos o outro, seja o nosso semelhante, seja alguém que está do nosso lado, parente, ente querido, um irmão na fé, um vizinho, seja quem for, amaldiçoamos o nosso trabalho. Pare de envenenar o lugar onde você está, as pessoas que estão à sua volta. Não deixe que esse mal incontrolável de veneno, cheio de veneno mortífero, seja usado contra você. Domine a sua língua. Da mesma forma, procedem da mesma boca bênção e maldição. Não pode ser assim, Tiago fala. Acaso você pode, numa mesma fonte, ter água doce e água salgada? A mesma fonte pode gerar a mesma coisa, as duas coisas, água doce e água salgada? Claro que não. Então, da nossa boca, ela não pode ser usada, a nossa língua não pode ser usada para gerar morte, mas gerar vida. Use a sua língua para professar e confessar a palavra que gera vida. Há poder sim na palavra, irmãos, há poder nas palavras. As palavras, elas têm poder. A língua, aquilo que sai da sua boca, ela tem poder para gerar vida ou morte, bênção ou maldição, para trazer a água doce ou água salgada. Vigie. Use a sua língua como bênção do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração. Compartilhe e abençoe a outros.